A paz, queridos e amados do Pai, como é que vocês estão? Glória a Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra e chegando-se a ele, os discípulos rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, porém, não lhe respondeu a palavra. Mateus 15, 23. Quando Deus se cala, mas nunca nos abandona. Quando Deus não responde, o silêncio que prova nossa fé. Quantas vezes nos perguntamos por que Deus não nos responde? Há momentos na nossa caminhada em que clamamos, suplicamos, buscamos com toda a nossa alma, mas parece que o céu está fechado. O silêncio de Deus pode ser um dos maiores desafios da nossa fé, porque quando Ele responde, o nosso coração se inquieta, sabe? Quando ele não responde, corrigindo aqui, parece que o nosso coração fica inquieto, a nossa mente se enche de dúvidas e a nossa alma, ela começa a se angustiar. Mas será que Deus está em silêncio realmente? Ou será que Ele está nos ensinando algo durante esse silêncio? Ou até moldando o nosso caráter e nos preparando para algo maior no nosso coração. Então, nessa ministração, nós vamos mergulhar em várias historinhas, mas eu acredito que aqueles que enfrentam o silêncio de Deus têm que permanecer firme, porque os quais eu vou estar trazendo a história, eles viram a glória do Senhor, porque ficaram firmes. Então, quando nós permanecemos firmes, nós temos que ter a certeza de que Deus ele vai responder. Em Mateus capítulo 15, versos 21, conta a história da cananeia. A mulher cananeia, quando o silêncio, ela é um teste de fé. Nos conta essa história dessa mulher que clamava por Jesus, pedindo que ele libertasse a sua filha. E ela gritava, implorava, mas a Bíblia diz que Jesus não respondeu uma palavra. Então, o que fazer quando nós clamamos e Deus parece não responder? Aquela mulher, ela teve a oportunidade de desistir, mas ela não fez isso. Ela insistiu, ela adorou, ela reconheceu quem era Jesus e por fim teve a sua vitória. Então o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes ele está apenas testando a nossa fé, nos ensinando a depender mais dele e a perseverar até que a resposta chegue. E Jó, meu Deus, Jó é um dos principais exemplos de fé. Aleluias. Glória a Deus. Então, a história de Jó é um dos maiores exemplos de fé. Nos ensina que o silêncio de Deus, ele nos molda ainda mais a confiar. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, mas de repente perdeu tudo, seus bens, seus filhos, sua saúde. E ele clamou e perguntou e tentou entender, mas a gente entende aqui dentro da palavra que ele não obteve resposta. Em Jó 30, 20, clamo a ti, porém tu não me respondes. E ponho-me de pé, porém para mim tu não atentas. Então o silêncio de Deus foi um dos maiores sofrimentos de Jó. Mas no final, Deus manifestou de uma forma poderosa, restaurando tudo que ele havia perdido. Então, se você está passando por um período de silêncio, você precisa colocar na sua cabeça, precisa lembrar disso, que Deus ele ainda está no controle. Pode parecer que ele está distante, mas ele está apenas te preparando para algo maior na sua vida. Lázaro foi um dos grandes exemplos também que me tocou muito o coração e me toca muito o coração. Sabe, queridos, quando o silêncio procede de um milagre. É uma situação aqui que a gente entende em João 11, livro de João, capítulo 11. A história de Jó, ela nos ensina que as irmãs Marta e Maria enviaram um recado a Jesus, dizendo: aquele a quem amas está enfermo. Mas elas esperavam que Jesus viesse imediatamente. Mas ele permaneceu mais 2 dias onde estava. Então Jesus ele não respondeu imediatamente. Ele ficou em silêncio, mas quando finalmente chegou, ele trouxe a maior das respostas, a ressurreição de Lázaro. Então o silêncio de Deus não é um não, mas um espere, porque às vezes
ele não responde de imediato, porque está preparando um testemunho ainda maior. O que eu quero dizer para você aqui hoje, no dia de hoje? Então, se você parece estar cansado, sobrecarregado, você precisa entender que o socorro de Deus, ele só chega na hora certa. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, o próprio Jesus, quando Deus se cala, aqui é um grande exemplo que eu quero deixar aqui. O próprio Jesus, no momento mais difícil da sua vida, lá na cruz, ele clamou. Ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? 27:46 em Mateus. Então, se até Jesus ele enfrentou o silêncio do Pai, por que não nós não enfrentaríamos? Mas mesmo no silêncio, Deus está agindo. A morte de Jesus não foi o fim, mas o começo da nossa salvação. Então, o que eu quero trazer aqui para você hoje é que o silêncio de Deus nunca significará abandono. Ele sempre está calado, mas ele está agindo nos bastidores, trabalhando a nosso favor. Então, se você está vivendo um momento de silêncio, não desista. O silêncio de Deus pode ser um teste, um ensinamento, um preparo para algo muito maior. Se você está sendo testado pela sua fé, continue perseverando, como aquela mulher cananeia. Então, se você está sendo moldado o seu caráter, confie em Deus, porque Ele está te preparando para um milagre. Só apenas espere, assim como Jesus realizou na vida de Lázaro. Espere como Marta e Maria. Então, se você sente que Jesus te abandonou, lembre-se que até o próprio Jesus, ele enfrentou o silêncio antes da ressurreição. O que eu aprendo aqui é que o silêncio de Deus não é para te destruir, mas é para te fortalecer. E no momento certo, ele vai te responder de uma forma que você jamais imaginou. Amém? Amém? Que você possa receber de Deus essa palavra no seu coração. Se essa ministração ela falou ao seu coração, compartilhe. E não se esqueça do meu livro Porque Dele por Ele, Transformando Vidas, um devocional diário que fortalecerá a sua fé. Mais informações está aí na descrição do vídeo. Me procure aí pelo WhatsApp, amém? Em todas as plataformas. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.